Colega professor, hoje inicio com a pergunta: o conhecimento escolar transforma? Os filósofos antigos, partindo do pressuposto de que o ser humano, por natureza, nasce para serem bons, defendiam que o conhecimento é libertador no sentido de que nos liberta dos erros, nos liberta da falta de harmonia com a natureza e, em razão disso, ele nos torna bons. Devemos considerar que, por natureza, de acordo com esses filósofos, devemos entender que não se trata de ecossistema ou de nossa relação com o meio ambiente, na perspectiva de preservação ambiental ou sustentabilidade. Eles falavam de natureza enquanto finalidade da existência. Exemplos: a natureza da mulher é ser mãe, a natureza de uma árvore frutífera é produzir frutos, a natureza humana é ser bom, ético, honesto, trabalhador, respeitoso e assim por diante. É nessa perspectiva que eles diziam que, por natureza, o homem é bom, isto é, essa é a finalidade da sua existência. Ele nasce para ser bom e ético. Nessa perspectiva, o conhecimento é transformador da conduta e do caráter humanos, daqueles que se desviam da natureza, da sua finalidade. Rousseau entendia que o ser humano nasce bom, isto é, para ser bom, e que a sociedade o corrompe, lhe apresenta alternativas não saudáveis de viver e induz a isso. Nesse caso, uma sociedade intelectualmente desenvolvida, conhecedora do caminho certo a percorrer, produziria pessoas boas e a escola seria um desses instrumentos de transformação. Cumprindo o seu papel de esclarecer, apontar o correto modo de viver, a escola desviaria o homem do mau caminho. Pensemos um pouco sobre esses pressupostos. Eles são válidos? Por que há juízes corruptos? Por que há pediatras que agridem crianças? Por que há políticos cristãos, ou que se dizem cristãos, roubando a sociedade? Por que há ginecologistas que estupram as suas pacientes? Não são pessoas esclarecidas, intelectuais? Logo concluímos que o conhecimento escolar, o desenvolvimento intelectual não transforma o caráter necessariamente. Ele apenas transforma o crime em algo mais grave, aumenta a responsabilidade pelo crime, mas em um contexto em que há falta de ética, falta de moral, inclusive nos gestores, os crimes não são tratados como deveriam, concorrendo para que pessoas de influência fiquem sem punição e as vítimas sofram caladas, sem terem a quem recorrer. Portanto, parece-me ilusório supor que a educação escolar consiga transformar alguém ruim de má índole em alguém bom. Ela pode transformar uma pessoa em melhor profissional, em termos de conhecimento técnico e habilidade, mas não necessariamente melhor profissional em termos de responsabilidade e respeito para com o cliente. Uma ação que pode contribuir para diminuir a predisposição de alguém para a maldade é a inibição através de um bom exemplo, orientações sobre o sofrimento do outro, de tal maneira que a pessoa se sinta deslocada do contexto social caso pratique algum ato que não deveria. Porque todo mundo tem necessidade de reconhecimento, de pertencer a um grupo. Se ele pertence a uma sociedade desregrada, uma comunidade moralmente suja, ele pode se tornar um deles. Se tem professores moralmente irresponsáveis, isso poderá ser um estímulo àqueles que já têm uma propensão para a prática do mal. O bom exemplo pode ser um fator inibidor dessa prática. Contribuirá para que a pessoa não se sinta pertencente à sociedade na condição moral em que ela se encontra. Observe que estamos falando em termos de possibilidade e não de certezas. Lembremos que a natureza da docência consiste, por um lado, educar para viver em sociedade, através do exemplo dos professores, e, por outro lado, inserir o estudante no mundo da cultura através do ensino da ciência e das artes. Dessa forma, vivendo a natureza da docência, estaremos contribuindo para uma sociedade melhor. Portanto, sucesso, professor. Cumpra o seu papel na perspectiva de estar contribuindo
para a formação de cidadãos e de pessoas melhores. Um grande abraço.